Olá, pessoal. Sou Poliana Mendonça, enfermeira nefrologista, idealizadora do Querer Bem Saúde. Quem ainda não segue, segue lá no Instagram, no LinkedIn, uma marca que vem trazendo muito conteúdo sobre saúde, muita informação sobre o cuidado na nefrologia, principalmente. Então segue, vamos juntos formando aí essa rede de informação, de conhecimento. Hoje estou aqui para falar sobre o Dia Mundial do Rim. Aqui o grande dia chegou, o dia de alerta, o dia 13 de março, escolhido para o alerta da sociedade sobre a importância na prevenção da doença renal. Uma doença que vem crescido a cada ano, os censos apresentados pelas sociedades da nefrologia apresentam essa crescente na incidência da doença renal. Então, é um dado realmente alarmante e nos traz a consciência dessa necessidade de trabalharmos cada vez mais a prevenção, cada vez mais trabalharmos com a sociedade o que podemos fazer para estar realmente diminuindo esse número de pessoas que iniciam uma terapia de suporte renal. E hoje vamos falar aqui então nessa temática, né? Prevenção e cuidados com a saúde renal. A doença renal, ela tem uma incidência muito associada, seus fatores de risco principais são hipertensão, diabetes, obesidade, doenças cardiovasculares e a próprio envelhecimento da população, ele também se mostra como um fator de risco, né, pelas perdas de função de todos os nossos órgãos. Então, com esses fatores de risco, a gente consegue entender que para alguns deles, a gente consegue atuar na prevenção, seja no controle, né, numa indicação, uma prática de melhores atividades físicas, uma prática regular de atividades físicas, um hábito de uma ingesta hídrica, um volume realmente adequado para o nosso corpo. A gente tem aí uma indicação que cada ser humano deve ingerir pelo menos 30 ml por quilo de água para a gente realmente estar renovando o nosso sistema, estar beneficiando a nossa saúde. Então, aí fica uma média de 2 a 3 litros, dependendo do peso que você tenha. E essa é uma indicação muito importante para todos. Isso traz melhoras, né, nos controles de pressão arterial. Então, como a gente vê aí, né, entre os fatores de risco, essa presença marcante dos hipertensos e diabéticos. Então, se a gente tem uma base de controle e de melhores práticas no nosso dia a dia, a gente consegue realmente retardar o impacto dessas comorbidades no nosso corpo. E para a doença renal, o que fica mais de alerta também é em relação aos sintomas. Então, é uma doença que ela é silenciosa, ela vem se instalando e você, quando percebe, você já passou realmente por todos os estágios que a gente vai acompanhando no nosso tratamento conservador. Você acaba passando por todos esses estágios sem saber. A gente acaba tendo essa diminuição do nosso clearance de creatinina, um aumento da creatinina. Facilmente a gente conseguiria dosar, né, esse marcador. Então, é mais um alerta. Por ser uma doença silenciosa, muitos, quando descobrem, é porque realmente já chegaram à necessidade de uma terapia de suporte, que é quando a gente vem realmente apresentar os sintomas. São sintomas muito associados a um aumento de ureia no nosso corpo, a gente chama uremia. Então, esse aumento é o que vai trazer as sintomáticas mais marcantes da doença renal, de uma pessoa que precisa realmente iniciar uma terapia, que é o mal-estar, falta de apetite, náuseas. Então, isso está muito associado ao aumento da ureia, a uremia.
e isso vem acompanhado de uma fadiga geral, fora os outros sintomas, né? Mas esses são sintomas bem marcantes, bem relacionados a, esse ponto, né, esse estágio da doença renal com necessidade de terapia. E para prevenir, então, muito mais fácil. Cada vez mais a gente se vê na obrigação, nós, enquanto profissionais, principalmente, nos vemos nessa obrigação social de estarmos falando sobre esse impacto, falando sobre os fatores de risco e como a gente precisa realmente estar indicando, estar cobrando, estar alertando sobre prevenção, sobre melhores controles, principalmente naquela população onde a gente já tem algum fator de risco identificado. E aí, mais uma vez falando, né, os três principais, adicionados a eles também a doença cardiovascular. Um fator de risco muito forte também são aquelas pessoas que se automedicam. Então, os anti-inflamatórios utilizados corriqueiramente, sem prescrição médica, eles realmente eles afetam muito a função renal, e isso deve ser realmente desencorajado fortemente. E então o caminho, né, que a gente vê para essa doença, tirando os causadores hereditários e outros causadores, a gente vê que a gente tem o domínio, a gente tem possibilidade realmente de estar fazendo algo em benefício para retardar que essa doença se apresente. E isso, como a gente já falou, reforçando aqui mais uma vez, nunca é demais a gente reforçar a prática de exercícios regulares. Às vezes a gente fica, não tenho tempo, não vai dar para fazer. Às vezes é um pouquinho, mas cria um hábito, cria um ritmo, uma dieta equilibrada, fazer os seus exames com frequência. Quem apresenta, né, um desses fatores de risco, é importante que dose sua creatinina pelo menos uma vez no ano. É um exame que não tem um alto custo agregado, então facilmente a gente conseguiria estar realmente fazendo esse exame e, no geral, né, estar envolto aí nessa bolha de hábitos saudáveis é a maior indicação na prevenção. Para a gente não chegar, passar por todo esse caminho, todos esses estágios, né? A gente tem na doença renal a classificação em 5 estágios, e aí o quinto estágio é quando a gente precisa realmente começar a terapia de suporte renal, a terapia substitutiva, podendo ser hemodiálise, diálise peritoneal. Então, quando a gente chega nessa fase, geralmente é quando a gente vai encontrar aí esses sintomas. E ainda nessa fase a gente pode estar chegando no comecinho dela sem apresentar sintomas. Então, precisamos realmente, mais uma vez, reforçando, dosar sua creatinina, um exame barato, de fácil, uma coleta sanguínea, você dosa essa creatinina e segue acompanhando e ficar atento a esses sintomas, sabendo que é uma apresentação silenciosa e que a fadiga, falta de apetite, náuseas, edemas, por você ter realmente uma redução, em alguns casos, né, uma redução dessa diurese, dessa eliminação urinária. Então, a gente pode vir apresentar aí edemas. E vemos que o caminho que a gente falar sobre, a gente hoje vivencia, hoje, né, o Dia Mundial do Rim, então vivenciamos esse momento e que esse momento ele fique como uma chama que vá sendo realmente mantida, para a gente conseguir realmente cada vez mais estar alertando, hoje fazendo uma ação entre a população, a gente vê que existe um percentual que desconhece realmente essa associação dos fatores de risco com a doença renal, como os fatores de risco estão tão presentes. Então, é aí um grande percentual da população, né, que deveria estar com esse alerta e está seguindo nessa atenção. Então, deixo aqui minha mensagem, sigam a prevenção, procurem um médico, procure um profissional da área da saúde, enfermeiro, para seguir com seu plano de cuidados, um plano de educação em saúde. Procure realmente tudo que você puder
para estar se abastecendo de um cuidado realmente cada vez mais completo. Querer Bem Saúde trazendo informação para você, trazendo conhecimento e trazendo alerta. Vamos juntos seguindo na prevenção e no cuidado à saúde. Até breve.